Bom dia, alunos do oitavo ano. Good morning, students from the eighth grade. I'm Ed, meu nome é Ed. Eu estou aqui com a professora Antônia. Hello, Antônia. Good morning. Bom dia. Tá, a professora Antônia, ela vai fazer a moderação em tudo que vocês falarem no chat, ela vai ler e passar para mim. Então hoje a gente tem uma aula aí especial para vocês. Professora Antônia, você poderia falar das habilidades que eles vão usar da aula de hoje? Desculpa. Claro. Antes da gente falar das habilidades com os professores, a gente vai pedir para que os alunos peguem o material, e aí o material que a gente vai precisar é o caderno do aluno, e aí a gente tem esse código aí na tela, o QR Code, para que vocês façam o download. Caso vocês não consigam fazer isso agora, não tem problema que no final da aula a gente exibe de novo. Então, voltando lá, enquanto os alunos pegam os materiais, a professora Antônia lê para a gente as habilidades. Claro. A habilidade é a EF08LI15, utilizar de modo inteligível as formas comparativas e superlativas de adjetivos para comparar qualidades e quantidades. Então vocês podem perceber que hoje a gente vai falar bastante sobre qualidades, né? Até o título da nossa aula é A Person of Many Qualities. E aí a gente tem uma pergunta que a gente foi pôr na tela aí, ó. What qualities do you have? Que qualidades que vocês têm? No slide anterior, onde está junto com, aí em cima aí do código, a gente tem essa pergunta para vocês. Vamos pôr de novo na tela o código com a pergunta. What qualities do you have? Então, olha aí. Então a gente quer saber aí qual qualidades. Não só qualidades que vocês têm, mas qualidades que vocês saibam. Então a gente vai trabalhar agora o chart, o QWL chart, que é esse quadro que a gente tem às vezes no começo das aulas, e a gente vai fazer uma sondagem com vocês. Quais palavras que dão qualidade, e aí vocês já aprenderam lá no terceiro ano do fundamental os adjetivos, né? Então a gente vai lembrar dos adjetivos. Mas se você não lembrar o que é um adjetivo, são palavras que dão qualidade. Você vai escrever aí no chat as palavras que vocês saibam em inglês, que dão qualidade, e aquelas que vocês gostariam de saber. Então escreve em inglês o que você sabe e a que você gostaria, você coloca o que gostaria de saber. A gente vai colocar aí o quadro para vocês, para quem tiver no livro, você pode colocar no livro. Então, um minutinho, e aí vocês, em um minuto, a gente volta com as contribuições que vocês vão fazer. Estamos de volta. Professor Antônio, muitas interações? Muitas interações, sim. O que a gente tem aí? Quais as qualidades que a gente tem? Umas eu já falei para você, né? A Késia disse que ela é wonderful. Wonderful. O Eric disse que ele é great. Great. A Giovana disse que ela é smart. Olha só. Let me see. Acho que são esses. A Isabela escreveu, I'm great. Great. Então a gente tem já essas palavras que vocês falaram, muito bem, então vocês estão de parabéns, óbvio. Então, beautiful, wonderful, intelligent, great, nice, smart. Então, nós temos aqui essas palavras a gente chama de adjetivos, tanto em português quanto em inglês, quando essa palavra dá qualidade. Vamos ver agora como é que vocês estão em outros adjetivos. A gente vai colocar na tela um outro exercício também rapidinho de fazer, só que vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter aí dois animais e duas coisas, vamos colocar na tela, diretor? Então a gente tem the peregrine falcon, the cheetah, that sheep e gold. O que vocês vão fazer agora? Agora não é só para colocar qual é qual, vocês vão montar uma pequena frase falando sobre cada um.
Então, por exemplo, você quer falar que um animal aí é rápido, você vai falar The peregrine falcon is fast, por exemplo, né? Vamos ver se aparece aí na tela o primeiro exemplo. Olha lá. O exemplo não falei, dei um spoiler, falei uma frase errada para você. Não é errada, mas já falei uma que vocês podem escrever. Está escrito aí, that ship is old. Então você vai montar uma frase relacionando as figuras e o nome do animal ou da coisa que está na figura e os adjetivos que estão aí do lado, certo? Então vocês têm aí 1 minuto e meio para criar frases com esses 4 objetos. Então lá daqui a pouco a gente já volta. Estamos de volta. E aí, bem fácil? Acredito que sim, né, professora Antônia? Sim, eu vou comentar uma aluna chamada Tawane. Ela disse assim que todo mundo está escrevendo em inglês no chat e ela não, que ela não entende inglês. Inglês não é entender, é prática, né? Sim. Ela teve vários exemplos. Agora você pega esse exemplo e você coloca as outras palavras e você produziu a sua frase. Se hoje você escreve uma frase, na próxima aula você escreve 2 e por aí vai. Vai ter uma hora que você vai escrever um texto inteiro. É aos poucos, não adianta. Não sei inglês, exatamente. Ainda bem que você não sabe inglês, porque aí você vai aprender nesta aula, certo? Vamos ver agora a possibilidade de resposta aí. Vamos ver a primeira resposta que vocês poderiam usar. Olha só, a gente tem aí gold is valuable. O que quer dizer, professora Antônia? Que o ouro é valiosíssimo, né? É valioso. Então, até coloquei para vocês a pronúncia valuable. Essa pronúncia que está aí, ela não é a pronúncia do alfabeto internacional, tá? Mas se você procurar no Google mesmo, ele vai aparecer a pronúncia. Então, você está na dúvida na pronúncia de alguma palavra, ou até para você fazer leitura labial, você pode procurar e aí vai aparecer dessa forma para vocês. Então, está na dúvida. Eu sempre falo para você marcar como é que você faz a pronúncia, você grifar a sílaba tônica. Igual eu coloquei, aí a gente vai pôr na tela de novo, que o valuable eu coloquei em negrito aí. Então, é a sílaba tônica, a sílaba forte. Se você lembra a sílaba forte, você vai conseguir pronunciar mais rápido, conseguir pronunciar mais certo? Vamos agora para outra possibilidade. Então, tem ela, gold is valuable, depois tinha the peregrine falcon is fast. O falcão é rápido. Isso, falcão é o falcão o quê? Falcão peregrino. Peregrino? Peregrino é rápido. Né? E aí depois tem outra forma. The peregrine falcon is dangerous. O falcão peregrino é perigoso. E tinha the peregrine falcon is fast and dangerous. O falcão peregrino é rápido e perigoso. Então, muitos de vocês responderam, né, professor Antônio? Sim, vários responderam a mesma resposta que você. Isso. Mas algum colocou aí o plural? Você poderia ter colocado 2 qualidades para o falcão peregrino. Sim, um aluno respondeu dangers and fast. Então, ótimo, tá de parabéns. Vamos ver agora mais algumas frases agora com a chita, que a maioria de vocês já colocaram a chita, tá? Todo mundo adorou a chita, né? A chita a gente pode traduzir como guepardo, tá? Mas tem até um personagem que a gente não pode falar o nome, né? De uma marca que também tem o chita no sobrenome, né? Então a primeira frase que você poderia colocar é The cheetah is fast.
O guepardo é rápido. É rápido. Então, the cheetah is dangerous. A chita é perigosa. E the cheetah is fast and dangerous. A chita é rápida e perigosa. Então, cuidado para não confundir o guepardo com a cheetah do Tarzan, né? É outra maneira que a gente escreve, né? Até o pessoal está comentando. Você poderia também usar o plural. Você poderia falar que a cheetah e o guepardo são rápidos, a cheetah e o guepardo são... Vamos ver como é que ficaria essa frase então. Ó. The cheetah and the peregrine falcon. Só que se colocasse is fast, estaria certo, professor Antônio? Não, claro que não. Então, Ali estaria plural e singular, né? Juntos. Exatamente. Aí Então, nós vai, né? nós vai, exatamente. Então vamos corrigir. Então de is fast você vai colocar the cheetah and the peregrine falcon are fast. O guepardo e o falcão peregrino são rápidos. E aí a gente tem outras possibilidades. Você pode colocar duas qualidades, porque os dois são rápidos e os dois são perigosos. Então, the cheetah and the peregrine falcon are dangerous. E aí você pode também colocar os dois na mesma frase e as duas qualidades. The cheetah and the peregrine falcon are fast and dangerous. Então, a gente pode fazer frases maiores aí usando qualidades. Você não precisa sempre colocar só o is e o are. Acabou que vocês até tiveram uma revisão de verbo to be sem querer, né? Mas eu não vou ficar explicando o verbo to be, chega. Né? Vamos agora para mais um exercício, porque a gente não tem que saber só os adjetivos, a gente tem que saber as coisas que a gente vai comparar. Senão a gente vai comparar só pessoas o tempo todo. Então vamos expandir um pouco o vocabulário. Essa atividade está no caderno do aluno, mas a gente adaptou agora para esse formato que a gente está tendo essas aulas. Então vamos ver agora os objetos na tela. Não são os objetos, são alguns termos que a gente usa em navegações, e aí vocês vão fazer a relação entre a figura e as palavras que estão aí. A gente não vai traduzir as palavras, até porque já tem a figura. O que vocês vão fazer no chat? Vocês vão colocar as respostas, mas não coloca assim, e o que é e dá Enter, e envia. Manda todas de uma vez, escreva todas as palavras de uma vez, o que é, 2, o que é, 3, e envia todas de uma vez, para vocês não ficarem sem mensagens, e aí daqui a um minutinho a gente já volta vendo as respostas de vocês. Vamos lá. Voltamos, bem simples. Professor Antônio, muitas respostas? Sim, no início eles começaram respondendo só uma de cada vez, né? Depois, agora no finalzinho, é que eles começaram a escrever a sequência. Queria agradecer também aos professores que estão chamando a atenção dos alunos no chat e pedindo foco na aula, tá? Então, o Eduardo respondeu 1, sea, 2, compass, 3, treasure, 4, continent, 5, anchor e 6, island. Very good, muito bom, acertou todas. A Letícia também, o João Pedro, Isso. que mais? Let me see. O André também deram as mesmas respostas. Vocês veem que as respostas também estão no caderno do aluno, espero que vocês não tenham colado, está na página 31, vamos dar uma olhada como está no caderno de um de vocês. A gente vai colocar na tela só para vocês verem onde está o exercício. Então, no exercício do caderno do aluno, ele pede para que vocês, vamos ampliar um pouquinho,
pede para que vocês encontrem as palavras no caça-palavras. Então, é bem facinho de fazer. Então, aí já tem a resposta. Só que a gente precisa ativar esse vocabulário. A gente precisa colocar num texto para que vocês estejam sempre convivendo com essas palavras e quando vocês precisarem usar essas palavras, elas vêm na cabeça mais rápido, né? Então, vamos ter um exercício agora que vocês vão completar usando um pouquinho das palavras que vocês viram na aula de hoje. Então, esse exercício ele está no caderno do aluno, na página 32, mas a gente adaptou para a gente conseguir fazer de uma maneira mais rápida para ficar mais ativa a resposta. Então, vocês têm essas frases, a gente não vai traduzir agora, e aí vocês vão relacionar, e vocês percebam que eu não coloquei números. Por quê? Porque eu quero que vocês digitem as frases. Então, digitem as 3 frases completas, a gente vai dar 1 minuto e meio para que vocês digitem, e aí a gente volta com as respostas. Vamos lá. Muito bem, facinho então de responder. Foram rápidos. Vamos ver. Professora Antônia, muitas respostas? Sim, muitas. A Júlia respondeu. Júlia, eu não sei falar o sobrenome dela, deve ser Pentea. Gold is a very valuable metal. Ok. Ilhabela is a very beautiful island in São Paulo, Brasil. The anchor is a very important part of a ship. Então vocês veem que não é tão difícil você escrever uma frase inteira. Alguém usou palavras que não estavam aí, né, professora? Sim, alguém escreveu beautiful. Certo. Ilhabela is a beautiful island. Não, mas alguém falou alguma palavra sobre o ouro ali, mas depois a gente retoma, então, não tem problema. Vamos fazer a correção. Então, olha só, vamos colocar na tela como ficaria a primeira frase. Então, gold is a very valuable metal. Então, ouro é um metal muito valioso. Alguém acho que colocou expensive, alguma coisa parecida, né? Tá. Depois, Ilhabela is a very beautiful island em São Paulo. Porque Ilhabela já quer dizer beautiful island. É bem interessante quando o estrangeiro vem para o Brasil, porque você precisa explicar para ele que Ilhabela quer dizer beautiful island, né? Então, já é uma redundância aí. E aí depois a próxima frase fala the anchor, a âncora is a very important part of the ship, que é uma parte importante do navio, do barco, né? Então, vocês viram agora que a gente usou novamente 3 adjetivos. Vamos rever agora palavras que vocês podem usar para fazer essas comparações que a gente vai fazer mais para frente. Então agora a gente vai ter umas frases com palavras que a gente já viu na aula de hoje. Vamos ver na tela. A gente tem aí. Não tem a palavra está faltando. Por quê? Porque, vamos voltar, só tinha um exemplo aí, já teve um spoiler, alguém já colocou uma resposta. Não tem problema. Então vocês têm aí mais 4 frases, e agora essas frases estão usando agora as palavras que a gente usou no começo da aula. Então, tem lá, Christopher Colombo discovered the American, e aí tem a palavra faltando que a gente já viu hoje. Então vocês têm aí de novo 2 minutinhos. Eu quero que vocês escrevam as frases completas. Para quê? Para a gente praticar a escrita, certo? Então, 2 minutos e a gente já volta.
Voltamos, a gente está vendo que vocês estão respondendo a primeira ainda, então conforme a gente vai corrigindo, a professora Antônia vai pegando a resposta de mais alguns. Já temos a resposta da primeira, pelo menos, professora? Sim, nós temos. Então, A vamos lá. primeira, acabou ali saindo da tela, né? A primeira é Christopher Columbus discovered the American E aí eles colocaram? continent. Conto, muito bem. Então, vamos lá. Aí depois a gente tem a segunda. Alguém já respondeu? A compass? Isso. Alguém deu a resposta completa? Sim, deu a resposta completa. A compass can indicate north, south, west, east and others. Então, a gente pode traduzir o compass aí como, você pode traduzir como bússola, né? Ou a gente pode, mas também tem outro nome que agora a gente não consegue lembrar, mas tem acho que é giroscópio, tem alguns outros nomes aí para tradução para compass, né? E aí depois a gente tem every captain needs a ship, a compass and a map to sail. Então todo capitão precisa de um barco, uma bússola e um mapa para navegar. Tivemos respostas dessa maneira? Sim, nós tivemos também. E a última, anchor. Isso, an anchor is a very important part of a ship. Então a âncora é a parte muito importante do barco. Então vamos prestar atenção novamente na tela, que a gente tem aí alguns adjetivos, que são essas palavras que dão qualidade. Então vocês veem aí, ó, que na última frase a gente tem very important. Importante, é um cognato, é uma palavra parecida com o português. A gente tem sempre essas palavras, esses adjetivos aí. Agora, o pessoal estava perguntando em qual página do caderno do aluno está. Se vocês olharem na tela, eu sei que está pequenininho, mas pega o celular, deixa a tela cheia, vira que vocês conseguem ler o texto melhor. Está na página 32 e 33 do caderno do aluno. A gente tem um outro exercício agora, e esse exercício também está no caderno do aluno, mas a gente de novo adaptou. A gente faz esses recortes para que a gente consiga focar no objetivo da aula. Não é que seja aula repetida, professor, já fiz essa matéria. Tudo bem, mas a gente vai rever alguns conteúdos. Então a gente tem um exercício que vocês vão completar agora esse diálogo. A gente não vai traduzir agora, tá? Justamente para que vocês pratiquem a leitura. E aí vocês também têm mais 1 minuto e meio. Agora tem os números, então não precisa escrever a frase inteira, mas escrevam a resposta dos 4 números de uma vez para que vocês não gastem todas as suas mensagens, ok? Então em 1 minuto e meio a gente volta. Voltamos, então agora vocês podem perceber que a gente tentou colocar as palavras dentro de um contexto, de um diálogo, de uma conversa. Então, quando você quiser usar essas frases numa conversa, num diálogo com a pessoa, você já consegue usar, então, os comparativos, e aí vocês conseguem falar, por exemplo, sobre navegações. A gente sempre usa algum tema relacionado com histórias, e uns temas relacionados com as aulas que vocês têm. Professor Antônio, o pessoal está conseguindo responder? Sim, eles responderam. O Nathan respondeu 1 valuable, 2 gold, 3 treasures, 4 gold. Só que alguns eles estão trocando as respostas, né? Não tem uma unanimidade. A Bruna respondeu 1 important, 2 treasures, 3 valuable e 4 gold. Então vamos lá, olha só.
Vamos ver no texto na tela, então a primeira está lá. Beth, what is more valuable to you? Ou podia ser important também. Nesse caso, poderia ser os dois, porque pode ser valioso ou pode ser importante, não tem problema. Aí depois a gente tem water aí. Water, água. Você teria que colocar um outro material, então nesse caso a 2 tem que ser gold mesmo, não tem jeito. Depois a próxima, ela fala, that's a difficult question. É uma pergunta difícil, Susana. Por que você pergunta? Why do you ask that? E ela fala, my teacher, meu professor, estava falando sobre a era da descoberta. My teacher was talking about the age of discovery. Como os europeus encontraram, how the Europeans found. E aí você tem que colocar o que os europeus encontraram. Então, eles encontraram alguma coisa como a outra. Esse like que está aí, depois do 3, esse like não é o verbo like de gostar. É o like de comparar. Acharam alguma coisa como a outra. Então, a 3 tinha que ser treasure e a 4 teria que ser gold, certo? Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse diálogo aqui com o professor Antônia. Então, Antônia, what's more important to you, gold or water? Nowadays, atualmente, gold is more important to me. Tá. But if you were in the desert, se estivesse no deserto, Water is more important. of course. Tá, In that case, nesse caso. In that case. Então, a gente tem aí essas palavras. Então, vamos ver de novo agora na tela. Aqui a gente tem palavras que dão uma comparação. Onde é que tem uma comparação aí na tela? Vamos ver aqui Não vou dar nem tempo no chat aí. Vamos ver. O primeiro que responder, vamos ver se tem algum que já responde, professora. Já tem algum que já respondeu? Palavra que dá ideia de comparação? Ainda not yet. Então vamos dar uns 30 segundos aí até alguém responder. Então, voltamos, é isso aí. Então, pessoal, quem respondeu? Alguém respondeu? Qual pessoal? O que o pessoal respondeu, professora Antônia? A maioria respondeu like e thanks, teacher Rosimeire, ela também respondeu participando do chat, tá? Ela respondeu more important e more valuable. Então tá. Então, ó, eu perguntei sobre comparação, mas eu devia ter falado comparação entre adjetivos. Muito bem, então o pessoal está esperto aí, também falha minha. Eu teria que falar do que a gente usa para comparar adjetivo. Então tem essa palavra aqui, more, que vocês viram, né? Então, olha, essas são as palavras que vocês disseram no começo da aula, sempre. Então, beautiful, bonito. Como é que eu vou falar mais bonito? More beautiful. Tive aquela aluna que ela falou que ela é wonderful. Como é que ela falaria eu sou mais maravilhosa? More wonderful. Inteligente. Para falar mais inteligente, more intelligent. Então, quando a gente tem adjetivos longos e a gente quiser comparar uma coisa com a outra, a gente vai usar o more e aí a gente usa os adjetivos longos. Como é que eu sei que o adjetivo é longo? Geralmente 2, 3 sílabas, né? Se você estiver na dúvida, é bom você fazer uma pesquisa, né? Mas veja bem, olha o tamanho da palavra, beautiful. Beautiful a gente já tem o full aqui, que já é um sufixo, que é o cheio de beleza. Wonderful, cheio de maravilhas. Intelligent também é a palavra longa. Se eu colocasse mais uma sílaba aqui, a palavra ia ficar muito mais longa, ia ficar muito mais complicado de entender. Então, mais bonito, more beautiful, mais maravilhoso, more wonderful, mais inteligente. Como é que eu falaria mais importante? Vocês já viram no texto. Então, more important. Caro, expensive. Mais caro, more expensive. Porém, vai acontecer uma coisa. Quando a gente tiver palavras curtas, você não pode usar o more. Então, great vai virar greater. Espero que dê para ler aí. Então, greater. O que você vai fazer? Você vai colocar o ER no final da palavra. Se great, comparando, virar greater, como é que a gente vai fazer com nice, que é uma palavra curta também?
Então, nicer. Só que aqui já tem o E. Então, não preciso colocar outro E. Nice vira nicer. Então, mais legal, mais bacana, mais inteligente. Então, nice, nicer. Smart. Até que eu tinha colocado aqui. Como é que eu... Smart é esperto, né? E como é que eu falo mais esperto? A regra não é colocar o ER. Então, smart vai virar smarter. Então, você vai colocar a palavra do jeito que ela está e põe o ER depois. Tá. Cool. Teacher, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu não sei inglês, né? Não sei pronunciar. Eu poderia contar as vogais para saber quantas sílabas tem, para eu saber se eu uso more, se eu uso were? Pode ser também. Só que tem que lembrar que as vogais têm que estar na mesma sílaba. Porque, ó, beautiful é quase, em português a gente chama isso de tongo, mas é diferente em inglês, né? Então, beautiful, se ela tiver aqui o cool, tem duas vogais, só que as vogais estão juntas, né? Se elas estiverem separadas, seria uma boa maneira. Só que a separação silábica em inglês, a gente tem que lembrar que é diferente, que ela é gramatical, né? Então, beautiful, por exemplo, você vai te separar o full, né? O wonderful. Então, a gente sempre faz pela gramática. Inclusive essas palavras, né? O cool aqui que viria cooler, você vai separar a sílaba, o smarter aqui também, você separa a sílaba no ER. É pela gramática, separação de sílaba, não é por vogal, como a gente faz em Então eu português. entendi que se eu tenho mais de 2 sílabas, mais de 3 sílabas, eu uso more. Se eu Isso. tiver uma, eu uso were. Isso. E tem os irregulares também, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Então, ó, vamos de novo, olha só. Cool. Cool pode ser legal ou também pode ser fresco, né? O clima fresco. Então, como é que fica mais fresco, mais legal? Cooler, certo? Por exemplo, vamos colocar isso numa frase. Today is cold. Eu quero falar que hoje está frio. Today is cold. Como que eu falaria? Hoje está mais frio do que ontem. Today is colder. Muito bem. Colder. E aí, do que? Than yesterday. E aí tem até a música, né? Yesterday, mas não vou cantar agora, certo? Então, tem uma maneira aí de você usar os comparativos. A gente vai rever isso na próxima aula, tá? Para que vocês consigam fazer essas formas comparativas. Então, hoje foi meio que um spoiler aí. E aí a gente tem a lição de casa para vocês, né? Vocês têm aí o chat de vocês na planilha, tem a tabelinha para vocês e vocês podem colocar aí na tabela, ou no caderno do aluno, na terceira coluna vocês coloquem as palavras que vocês aprenderam hoje. E aí a lição de casa, que é o desafio para vocês, é vocês escreverem uma composition. O que é a composition? Escrever uma redação descrevendo vocês mesmos. Vamos ver o exemplo que está aí na tela. Ó. Então eu perguntei para vocês. Write a composition describing yourself. Escreva uma redação falando de vocês. E aí tá lá. What kind of things do you like? Professor Antônio? Que tipo de coisas você gosta? What kind of things you dislike? Que tipo de coisa você não gosta? Então, and use the most adjectives you can. E use a quantidade maior de adjetivos que você pode. Isso. Aí eu coloquei no exemplo. Ó. My name is Ed. Meu nome é Ed. I'm tall. Eu sou alto. I have dark brown eyes. Eu tenho olhos castanhos escuros. I have got short hair. Eu tenho cabelo curto. I'm a little shy. Eu sou um pouco tímido. Mentira, viu, gente? And I like to listen to old songs and to learn new things. Eu gosto de ouvir músicas antigas e aprender coisas novas. Então vocês podem perceber que eu coloquei umas palavras em negrito aí para vocês, que tem os adjetivos. Vamos ver de novo aí. Ó. A gente tem tall, que é alto, dark brown, que é castanho escuro, short, que é curto, shy, que é tímido, old, que é novo, e new things, new, que é novo, né? Então a gente tem essas maneiras que vocês podem criar a sua redação. E aí se vocês tiverem algumas palavras que vocês podem mudar também. Por exemplo, eu coloquei tall. Qual seria o oposto de tall? Professora Antônia? I'm short. É isso, short. Are you short? I'm short, eu sou baixinha. Ah, então dá. Então, por exemplo, tem gente que colocou, eu gosto de música antiga. I like old songs. Qual seria o oposto de old?
New. New, muito obrigado, Antônia. Então, eu posso usar new para pessoas, professora? Não. Então, e como é que eu vou falar jovem, então? Para falar jovem, eu vou falar young. Então, vocês, quando forem colocar... Opa, aqui não, vou ter que voltar um aqui. Young. Quando vocês forem falar de vocês, vocês vão falar I am young. E eu coloquei agora no slide também algumas outras opções que vocês podem dar um print aí, olha só. Eu coloquei my name is, o nome de vocês. Aí tá I'm tall and short, ou short, né? Então, professor Antônio? Eu sou alto, eu sou baixo. I have dark brown. Eu tenho olhos castanhos. Castanho escuro, brown. Castanho escuro e castanhos, blue. Ai, desculpa, I'm sorry. Então, blue, Azul, green, verde. hazel. Não é castanho, é avelã, né? Então, hazel é aquele olho que cada dia tá uma cor diferente, né? Aquele olho bem bonito, né? Mas, aí depois tem I have got short. Eu tenho cabelo. Cabelo curto. Cabelo curto. Long. Cabelo longo. Long hair. And I am a good student. Eu sou bom estudante. Vocês estão aí no centro de mídia, são ótimos alunos, né? Então, a little shy. Um pouco tímido. A little talkative. Um pouco tagarela. Isso, então talkative é o falante, né? Então, I like fast cars. Eu gosto de carros rápidos. And to play with my smartphone. E jogar com o meu smartphone. Então, vocês podem perceber que até a palavra smartphone, né, que é o aparelho esperto, então você tem esse contexto aí do aparelho esperto. Todo mundo conseguiu dar o print? Então, espero que tenham conseguido. Vamos colocar um pouquinho na tela de novo, só para quem não conseguiu. Então, vocês podem adaptar esse texto e aí vocês vão fazer as frases da sua forma. Como é que vocês vão fazer a correção disso? E preste atenção que a gente tem aí na segunda frase, tem I have, e na frase de baixo você tem I have got. Os dois querem dizer a mesma coisa, tá? Só que o have got, ele é informal e o have é mais formal. Então, vocês podem usar dessa mesma forma. Então, tentem fazer essa redação, mandem para o professor de vocês e aí eles vão fazer a correção. Caso você não consiga, você pode tentar em outras estratégias que a gente pode passar na próxima aula. Então, na aula de hoje a gente viu os adjetivos, a gente deu uma introdução para os comparativos que a gente vai ver nas próximas aulas. Muito obrigado por participarem, obrigado por estar aqui, espero você na próxima aula. Professor Antônio, muito obrigado pela interação. Bye, bye, thanks. Thank you, teachers. Muito obrigada, professores. A professora Rosimeire, que está aqui participando ativamente no chat. Muito obrigada. Ok, thank you, see you, bye, Bye, bye. bye.